mostrando um pouquinho do amor de Cristo. Amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Amém? Amém. O título diz assim: a primeira multiplicação dos pães. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, chegando também no mar de Tiberíades. Uma grande multidão seguia por toda parte, pois tinha visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se aos seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica de Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Amém? Vou ler até aqui. Bem breve eu continuarei lendo os versículos. Amém? Eu estudando sobre essa palavra da multiplicação de pães, quando o pastor falou na terça que eu ia estar trazendo a palavra, eu falei: meu Deus, eu não tenho nenhuma pregação em mente. Mas cheguei em casa, sentei, abri a Bíblia, fechei, abri, fechei. Falei, fiz aquela brincadeira, falei: Deus, aonde abrir vai? Abri a Bíblia, não é essa, Deus. Fechei de novo, abri de novo. Aí abriu em João, só que se eu não me engano no início. Aí eu fui passando João, aí eu cheguei na multiplicação de pães e meus olhos brilharam quando eu vi essa passagem. Amém? Essa passagem, ela tocou muito o meu coração, porque ela é um milagre dos grandes, né, que Deus realizou. Creio que em multiplicação foi o único milagre em si que Jesus realizou quando ele estava no tempo dele, vivo, antes dele morrer. Eu creio que foi a primeira e única multiplicação de comida. Os outros 5 foi milagre, qual que fala, se eu não me engano, o juiz que fala que o servo perguntou: o que tem na sua casa? E ela disse: eu só tenho um pouco de azeite e de farinha, se eu não me engano. E o servo, o profeta, vai e multiplica. Mas em Jesus, em pessoa, a única multiplicação de comida que ele fez foi essa. Tem também, eu irei falar mais na frente, da multiplicação também, qual ele manda maná do céu, quando o Egito sai. Quando o povo sai do Egito, vai para o deserto, que Jesus manda a maná do céu, amém? Mas então, na passagem, ao pesquisar da multiplicação de pães, eu venho ver que ela está também no 4 dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu achei muito interessante, porque quando a gente fala uma coisa, a primeira vez passa, a segunda vez passa, agora na terceira vez... Mesma coisa quando a gente briga com criança. Na primeira vez vai, na segunda acelera, na terceira vez a gente já parou. E aqui eu venho ver que a multiplicação de pães ela é falada nos 4 evangelhos. Então eu venho ver que Deus quer falar, Ele queria mostrar muito na sua Bíblia, na sua passagem, essa multiplicação. Amém? Entrando para o texto, como ela vem em 4 evangelhos, cada evangelho dá uma pistazinha de cada coisa, e cada evangelho tem uns detalhes que os outros não têm. E o primeiro detalhe aqui em Lucas 9:10, ele vai falar que esse lugar em que Jesus estava era perto de Betsaida, se eu não me engano é assim que fala, Betsaida. E era onde Filipe morava. Filipe morava nesse lugar. E no versículo 5, Jesus vem perguntar para Filipe: aonde vamos comprar
o pão? Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Aqui eu já venho entender que Jesus veio perguntar para Filipe da cidade que ele tinha saído. Que Jesus pergunta porque Jesus sabia que Filipe já tinha morado ali. E talvez para Filipe, Jesus conhecendo, talvez não poderia ter sido um lugar que Filipe em si saiu muito bem desse lugar. Talvez Filipe tenha saído um pouco envergonhado, venham acreditar eu. E Jesus vem relembrar onde podemos comprar pão. E ele perguntou para Filipe. Disse Filipe, e no versículo 6 ele disse para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. A situação, o milagre da multiplicação do pão aos olhos humanos, ela era impossível. Não tem como. Eu fico imaginando, talvez eu vivenciando esse milagre. De eu chegar em casa, tá tudo acabado e do nada encher tudo. Eu não sei se eu vou chorar, não sei se eu vou rir, não sei se eu vou ficar desacreditada. Só que se talvez alguém não contasse nos dias de hoje, talvez nós, de cara, talvez nós não acreditaríamos. Porque o milagre que é igual Tomé, a gente tem que ver para crer. Porque é um milagre muito bonito. E eu fico imaginando que na época com os discípulos, naquele monte, ninguém teria noção que Jesus iria multiplicar os pães. E assim também, às vezes, nas nossas vidas, a gente olha para uma situação, a gente nunca imagina que aquela situação vai se resolver. A gente pensa, Deus, não tem como. Acabou por aqui. Mas Deus vai lá e nos surpreende. Porque Ele é dono do ouro, dono da prata. Amém? E aqui eu também venho entender que quando Filipe veio perguntar, Filipe, não julgo ele, sabe? Porque Filipe primeiro ele foi resolver como nós resolveríamos. Se nós faltasse alguma coisa na casa hoje, nós ia pedir o irmão. Você pode me dar um pouco de arroz? Você pode me dar um pouco de feijão? E Filipe foi perguntar para ele aonde nós compraria pão para alimentar, saciar a fome desse povo todo. Filipe não foi em primeiro lugar clamar, Pai, tu tem poder para isso. E assim nós fazemos muitas vezes hoje. Nós não reconhecemos que Deus tem poder para mudar, para transformar tudo. Nós vai em um, em outro. Tu tem um pouquinho disso, tu tem um pouquinho daquilo. Não julgo, porque a gente é falho. A primeira coisa que vem na nossa mente, é Edilane, ela mora perto de mim. É o pastor, ele pode me ajudar. Aí a gente chega na Edilane, a Edilane não tem. A gente vai no pastor, o pastor não tem. Aí a gente vai se lembrar de Jesus. A gente é falho. Não julgo a gente pensar isso. Porque eu pensaria assim. Eu faria isso. Mas nós temos que pensar, nós temos que mudar e pensar primeiro em Deus. Porque Ele é o primeiro e Ele é o último. Não existe mais saída da solução sem ser Ele. Então nós devemos sempre entregar a nossa vida, pedir primeiro a Ele. E depois pedir a alguém. Porque às vezes a gente pede a Ele, aí às vezes a Edilane pode estar sem. Aí Deus vai, um pouquinho antes de eu pedir a Edilane, Deus vai dar para a Edilane. Aí a Edilane fala, eu não tinha, mas aqui eu acabei de ganhar, toma. Então quando nós pedimos primeiro a Deus, Deus sabendo que a gente vai pedir a alguém, ou vai muitas vezes vir na nossa cabeça de pedir, porque Deus conhece o nosso agora, nosso daqui a meia hora, nosso daqui a 5 minutos, Deus conhece. Então às vezes Deus sabe que nós iria pedir àquela pessoa. E como a gente chegou a Deus, antes de pedir àquela pessoa, Deus envia para aquela pessoa nos ajudar. Quando nós entregamos tudo a Deus. E que nós possamos sempre, diariamente, todo instante, todo minuto, entregar a Deus. Mesmo que aos nossos olhos carnais pareça Deus, é impossível. Não tem como.
Mas nós temos que sim entregar a Deus e saber que Ele é o dono do ouro, o dono da prata, dono do Guanabara, dono do açaí, dono de tudo. Ele pode tudo, Ele tem tudo nas suas mãos. Aleluia. E aqui também vem dizer no versículo 7, Filipe respondeu: mesmo que trabalhamos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para alimentar a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que adianta isso para tanta gente? Desculpa. O que adiantaria isso para tanta gente? E aqui também eu venho entender que o André, ele teve a provisão de muito pouco, porque em Marcos vem dizer que ele falou: aqui está 2 peixinhos e 5 pães. Aqui em João ele diz 5 pães e 2 peixes. Mas em Marcos, se eu não me engano, ele vem dizer que 2 peixes, ele vem dizer 5 pães e 2 peixinhos. Para Filipe já não tinha jeito, acabou. O André ainda tinha um pouco de esperança, mas assim, era peixinhos. Peixinhos dá para quê? Para mais de 5.000 pessoas. Homens. Porque quando a gente para contar, digo por aqui, hoje tem 3 homens. Olha quantas mulheres tem. E crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. 7 mulheres. E aqui diz que aqui só tinha 5.000 homens. Fica imaginando as mulheres e as crianças. Quantas pessoas não tinha nessa multidão? E o André vem dizer 5 pães e 2 peixinhos. 2 peixinhos dá para quê, mestre? O André ainda teve esperança, mas ele desacreditou. Ele teve, mas a esperança dele era muito pouco, porque era 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. 2 peixinhos não dá para nada, mestre. Mas Jesus não. E embaixo vem dizer: mas Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e repartiu entre o povo. Aqui eu vejo uma coisa muito linda, que Jesus, ele deu graça. Temos que dar graça no muito, temos que dar graça no pouco, e temos que dar graça no quase nada. E no nada também. Temos que dar graça em tudo. Hoje falta tudo, mas temos que dar graça. Temos que estar aqui adorando terça, quinta e domingo, adorando a Deus. Porque enquanto a gente está aqui, Deus está provendo lá. Enquanto a gente está aqui, Deus está abençoando outra pessoa lá para nos abençoar. Que nós possamos sempre agradecer a Deus, independente da situação que nós estamos passando. Pode ser vida espiritual, vida amorosa, vida financeira, pode estar desempregado, pode não ter nada dentro da sua casa, pode ser o marido afastado, pode ser o que for. Nós temos que dar graça a Deus, porque Ele cuida. Tem um hino muito bonito que fala: enquanto a gente adora, Deus está cuidando, Deus está zelando. Ele está suprindo a nossa necessidade enquanto a gente está aqui. Enquanto a gente está aqui, Deus está olhando nossa conta no banco. Deus está olhando nosso armário. E Deus está enviando pessoas para nos ajudar. Mas nós temos que adorar. Nós temos que oferecer sacrifício, que é o nosso louvor, nossa adoração. Nós temos que estar aqui na casa de Deus adorando. Deus fez esse lugar, Deus abriu as igrejas para a gente estar adorando. Podemos adorar em casa? Podemos, mas Ele fez isso aqui. Ele abriu isso aqui para nós prestigiar mais louvor a Ele, mais adoração. E aqui é o lugar santo que Ele fez para nós estar vindo aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E aqui eu também venho ver que nós não
devemos jamais, nunca, em hipótese nenhuma, reclamar. Nós temos que estar sempre adorando. Às vezes a ingratidão, a reclamação, a murmuração, às vezes a falta de nós adorar leva a gente a perder a bênção que está preparada para a gente. André e Felipe, eles duvidaram. Nós nunca podemos duvidar do poder de Deus e da sua grandeza. Porque se Ele quiser, Ele pega um mar com a palma assim da mão dele. A gente não consegue pegar nem 100 ml que vaza nos nossos dedos. E a gente, às vezes eu paro para ver como Deus assim, Ele é maravilhoso. Como Ele é espetacular. Como Ele conhece o nosso coração. E às vezes a gente passa por uma coisa que a gente se pensa assim, Deus, como que a pessoa sabia que eu precisava disso? A gente fica assim. A gente não contou para ninguém. A gente só pensou. E aconteceu. Deus, como isso aconteceu? E é Deus suprindo a nossa necessidade. Porque a gente estava aqui adorando e exaltando o santo nome dele. E eu também venho ver que antes de Jesus, ele distribuiu os pães e os peixes. Em Lucas vem dizer que ele organizou a multidão em grupo para que todos pudessem comer, para que todos pudessem saciar a sua fome. Que nós possamos também sempre estar sempre organizado com Deus, organizar em si a nossa vida espiritual, ter sempre um tempo para Deus. Organizar também tudo na nossa vida. Porque depois que ele organizou em grupo de 50 a 100 pessoas, ele mandou todos se assentarem. E eu venho entender na Bíblia que assentar significa descanso. Todos estavam em pé, suas pernas estavam cansadas. E quando a gente senta, quando a gente tem um dia muito cansativo, quando a gente senta, a gente está descansando. Deus! Que nós possamos descansar no Senhor. Que nós possamos entregar todas as nossas necessidades em Deus. E Ele mandou o povo se assentar. O povo se assente, confia em mim. Creio que Deus, dizendo, vamos se assentar, dividiu a multidão e mandou eles se assentarem na grama no monte. Que nós possamos sempre descansar no Senhor, manter a nossa esperança, a nossa fé em Deus. Amém? E também no versículo 12, 11 em diante, então Jesus tomou o pão, agradeceu e repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com o peixe, todos comeram à vontade. E em outros evangelhos também vem dizer que Jesus, ele abençoou os pães e os peixes e dava de pouco a pouco para os discípulos irem entregando ao povo, para os discípulos irem distribuindo para os grupos que estavam sentados. Eu venho ver que em Marcos diz que ele entregou, vou até ler com a igreja, que ele entregou para cada um, para os discípulos irem distribuindo. Marcos capítulo 8, versículo 7. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Então Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram
7 cestos grandes com as sobras. E aqui e aqui eu também venho ver que Jesus, no texto, diz que o verbo entregar aos discípulos, ele não quer dizer que entregou tudo de vez, como eu já falei, ele foi entregando de tempo a tempo. E eu venho entender que esse verbo significa o verbo de entregar constantemente. Então o discípulo ia, distribuía e voltava até Jesus para buscar mais. O discípulo ia, distribuía e voltava até Jesus para buscar mais. Aleluia! Amém? Amém. E aqui eu acho muito bonito que eles viram que Jesus sentia poder de multiplicar, entre outros poderes também, de curar, de dar vida. Eu também venho terminar de ler os versículos. Versículo 12. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntei os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Amém? E aqui, como eu venho dizer, como eu disse no começo da pregação, eu venho entender que Jesus, ele nos dá o pão de cada dia. Assim como ele deu o povo do Egito no deserto, ele deu maná de cada dia para o povo no deserto. E ele disse para o povo: não guardeis para amanhã, porque amanhã eu enviarei mais alimento para vocês, para o meu povo. E assim fez. Creio que todos conhecem essa passagem, o povo do Egito no deserto, que é uma passagem também linda, um milagre lindo que Jesus fez, em que os pombos enviavam o pão, o maná para o povo comer. E aqui eu também venho entender, com essa passagem também do povo do Egito no deserto, que a previsão de Deus, ela é diária. Ela não é mensal, ela não é anual, ela não é décadas e décadas. Deus provê a nossa necessidade todos os dias. Aleluia! Seja na vida espiritual, seja na vida financeira, seja na vida amorosa, seja qual for a área das nossas vidas. Ele prevê todo dia a previsão. Ele envia todo dia o que nós precisamos. Então nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Nós não devemos estar ansiosos com o dia de amanhã. Nós devemos estar sim com vontade de adorar a Deus amanhã. Deus, amanhã eu quero acordar, orar, ler a tua Bíblia e entregar a minha vida em tuas mãos. Nós devemos estar preocupados assim: Deus, hoje eu orei de manhã meia hora, amanhã eu quero orar 1 hora. A única preocupação nossa, eu acho que deve ser essa: em adorar mais Ele amanhã. Deus, hoje eu te adorei pouco, amanhã eu quero te adorar mais. Aleluia! Deus, orei pouco hoje, amanhã eu quero orar mais. E que a nossa única preocupação deve ser essa: em adorar mais Deus amanhã. Porque Deus envia a provisão de cada dia para nós nas nossas vidas. Eu fico vendo os pássaros. Deus envia para os pássaros. Deus supre a necessidade de um pássaro no meio da floresta. Ele envia a sementinha, ele envia o rio, ele envia o ninho, o galho seco. Porque Deus não vai ajudar os seus servos. Porque Deus não vai suprir as nossas necessidades. E que nós possamos sempre
todo dia, constantemente, está entregando a nossa vida a Deus. Essa pregação, ela me confrontou muito. Porque eu creio que acontece com todo mundo, que quando nós começamos a estudar uma passagem, ela nos confronta muito. E, para mim, hoje é a terceira pregação que eu prego aqui. Todas as pregações que eu preguei, as 3 pregações que eu preguei, era tudo que eu estava precisando ouvir. Isso é da minha luz. Meu Deus. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é perfeito. Ele conhece, Ele sabe o nosso coração. E Ele provê as nossas necessidades. Então, que nós não possamos ficar ansiosos com o dia de amanhã, preocupados com o dia de amanhã. Não se preocupe com os clientes de amanhã. Aleluia. Deus vai enviar. Nem o de sábado, nem o de domingo, dia nenhum. Deus vai suprir toda a nossa necessidade. Amém? Eu vou estar louvando um hino bem conhecido. Peço que todo aquele que souber. Ele é bem conhecido, só que eu nunca louvei. Mas eu peço que todo aquele que souber possa me ajudar. Amém? Se houver alguma falha, a igreja me perdoe. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras de pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não toco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis. Eu não vou perder a guerra. E louvarei as tentações. É mais de estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras de pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não toco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai
2 minutos. Eu peguei aqui um trecho, a missionária Adriana deve lembrar muito bem, quando a gente foi distribuir os peixes lá em cima na Cidade Alta. E aí, a carreta estava cheia, né? E aí eu vi tanta gente, eu falei, meu Deus. Eu falei, é muita gente. Eu falei, eu creio que esse peixe vai dar. Só que o povo vinha buscando peixe, e eu vi quando foi diminuindo a quantidade. Daqui a pouco, você deve lembrar, a fila ela triplicou. Eu falei, Senhor, que se cumpra a tua palavra. Multiplica os peixes. E aí eu comecei a ver quando a irmã, ela vinha puxando peixe e enchendo a sacola das pessoas. Mas o peixe não terminava, não abaixava. Amém. Muito pelo contrário, só estava subindo mais o peixe ainda, lembra disso? Aleluia! E aí por fim, aquela fila, ela terminou, mas ela terminou. E eu falei, meu Deus, ainda sobrou muito peixe. Lembra disso? Um latão. Ficou ainda em torno de mais ou menos 200 quilos de peixe. Eu falei, o Senhor multiplicou o peixe. Amém. E ainda falaram assim para mim, pastor, o senhor pode, pastor, distribuir lá no lugar que ele falou. Eu acho que o nome da comunidade é Pica-Pau, ali pertinho, né, Pica-Pau? E eu falei, não, vamos fazer o seguinte, traga um plástico para cá, os peixes grandes, né? E vamos colocar aqui, porque nós temos certeza que vai vir mais gente, porque a gente ainda precisa pegar mais uma carreta de peixe ainda. E nós vamos fazer o que nós verdadeiramente... E a gente tinha passado pela penha, e distribuímos ali na penha ainda. Olha como é que Deus multiplicou aquele peixe. Gente, Deus, quando Ele está no controle da multiplicação, Ele faz isso. Assim também Ele fez também aqui na Bandeira 2 também. Quando eu vi aquela fila crescendo e vinha gente de tudo quanto é lugar, eu falei, meu Deus, será que os peixes vão dar? Deus, Ele multiplica. E vai vir, em nome de Jesus, vai vir, eu sei. Eu tenho pedido a Deus para enviar obreiros para poder trabalhar com a gente. Porque, gente, olha só, o que é mais importante? O ministério é o chamado. É o chamado. É o chamado ele mais importante. Quando nós somos chamados para poder fazer a obra de Deus, nós temos que fazer a obra de Deus. Tem muita gente que prioriza o ministério. O ministério ele é uma consequência do chamado. É uma consequência. Você tem um chamado, você prioriza o chamado, porque Deus ele vai honrar o ministério. Amém. É assim que Deus ele faz. Esses dias eu estive lá no Ceasa com a pastora e eu falei para ela assim, estou com saudade de vir aqui. Falei para ela, foi isso? Eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, vamos buscar pelo menos umas doações aí de uns 200, 300, 400, 500 reais. Eu falei assim com ela, vamos botar no bolso e vamos vir para cá. Eu falei para ela, vamos abençoar aqueles que também nos abençoam, porque a gente faz assim, se você vai comprar uma caixa, 2 caixas, eles te dão 3. Como se diz ao final da feira, né? Mas você está pegando as caixas cheias. É assim que Deus ele faz, porque eu priorizo o chamado, igreja. O chamado ele é muito importante. Outra coisa que a irmã falou aqui, muito importante aqui, ela falou um pouquinho da fé. Eu hoje recebi, se você puder desligar, pode até desligar.